Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Bom, na semana passada nós falamos aqui de TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Hoje resolvemos falar sobre o autismo, ou melhor, do transtorno do espectro autista. Precisamos falar sobre isso porque a quantidade de diagnósticos tem crescido ultimamente e a gente tem visto no consultório as mães preocupadas com essa situação. O filho autista e qual seria a melhor tratamento que existe para aquele caso, para cada caso específico. Então, o transtorno do espectro autista reúne diferentes condições marcadas por alterações no desenvolvimento neurológico relacionadas à dificuldade de relacionamento social. Sempre o autista tem uma dificuldade muito de relacionar socialmente. Aspectos no neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses de vida. Estima-se que em todo o mundo, cerca de 1 em cada 100 crianças tem autismo. É uma percentagem alta, cerca de 1%. Não é? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, essa estimativa representa o valor médio e a prevalência relatada varia substancialmente entre os estudos. Algumas pesquisas controladas, no entanto, relataram números substancialmente mais altos. Além disso, a prevalência do autismo em muitos países de baixa e média renda é desconhecida. Essas estatísticas são de países mais organizados, né? Os sinais de impacto no neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, com o diagnóstico estabelecido por volta de 2, 3 anos de idade. Não é fácil diagnosticar autismo numa criança novinha, né? Com menos de 1 ano. Geralmente esse diagnóstico se estabelece mesmo aos 2, 3 anos, quando faço o diagnóstico precocemente, aos 2, 3 anos de idade. Além disso, a prevalência do distúrbio é maior entre indivíduos do sexo masculino. Né? O termo espectro é utilizado para englobar situações e apresentações muito diferentes da condição, que vão de níveis leves a graves. Nós classificamos o autismo em níveis variados. O autismo leve, o autismo moderado, o autismo grave. Né? Entre os sinais estão dificuldade de comunicação, por deficiência no domínio da linguagem e no uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos, dificuldade de socialização, muita dificuldade de socialização e padrão de comportamento restritivo e repetitivo. O autista ele fica muito repetitivo, né? Pouco socializável, né? Muita dificuldade para comunicar. Especialistas em saúde mental e infantil alertam que a identificação de atraso no desenvolvimento, bem como o diagnóstico oportuno, permitem a realização de intervenções comportamentais e apoio educacional de maneira precoce, levando a melhorias na qualidade de vida a longo prazo. As causas do transtorno do espectro autista ainda permanecem desconhecidas. Evidências científicas apontam que não há uma causa única, mas uma interação de fatores genéticos e ambientais. Aqui também tem o fator genético e muito importante também o fator ambiental. Os sintomas incluem dificuldade do aprendizado ou no uso da linguagem, aparente indiferença aos cuidadores, agitação sem explicação. O autista às vezes se agita sem explicação, né? Começa a correr sem qualquer explicação lógica, né? Comportamentos repetitivos, estranhos, como balançar a cabeça para frente e para trás, ou criar rotinas específicas para momentos triviais, como refeições, por exemplo. E às vezes não pode sair daquela rotina. Ele costumou alimentar-se daquele jeito, tem que seguir aquela rotina, senão ele fica nervoso, fica até agressivo. Quando essas rotinas são quebradas, a pessoa pode apresentar reações que parecem incompreensíveis ou desproporcionais para quem está acompanhando. A identificação de atrasos no desenvolvimento, o diagnóstico oportuno do transtorno do espectro autista e o encaminhamento para intervenções
comportamentais, né, e o apoio educacional na idade mais precoce possível, pode levar a melhores resultados a longo prazo, considerando as características da formação cerebral. O diagnóstico da condição é essencialmente clínico, nós não temos um diagnóstico laboratorial. É feito a partir de observações da criança, entrevistas com os pais e aplicação de instrumentos específicos. O diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele não é preciso. Nenhum exame laboratorial pode confirmar o diagnóstico. Se o paciente apresenta algumas características clínicas, o médico está autorizado a fechar o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Hoje são considerados 2 critérios. O primeiro é a dificuldade de comunicação e interação social. Dificuldade de comunicação e interação social. Eles ficam reclusos, não interagem, não olham nos olhos. O segundo critério envolve comportamentos restritos e repetitivos, como alguma rigidez cognitiva, ter que seguir uma rotina muito rígida, senão a pessoa se desorganiza, e seletividade alimentar, por exemplo. Às vezes escolhe um alimento e não aceita outro, e tem que ser feito daquela forma, do jeito que ele está acostumado. O Sistema Único de Saúde conta com a rede de apoio e assistência a pacientes com essa condição. Na atenção especializada da rede de cuidados à pessoa com deficiência, por exemplo, as pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares contam com centros especializados em reabilitação, que são pontos de atenção ambulatorial especializada em reabilitação, responsável por diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia de apoio, porque é uma coisa a longo prazo. A função dos profissionais é estabelecer o impacto e repercussões no desenvolvimento global e processo terapêutico, a fim de estabelecer um projeto terapêutico singular. Esse projeto terapêutico singular é um conjunto de propostas e condutas terapêuticas articuladas para promover o bem-estar do paciente de forma interdisciplinar. Tratamentos indispensáveis incluem intervenções educativas, socioeducativas e reabilitativas. Há ainda o tratamento médico e psiquiátrico para as limitações funcionais e de linguagem, a agitação, a limitação motora e, como muitas vezes acontece, o tratamento de outro diagnóstico que pode vir acompanhado com autismo, como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que pode estar associado ao autismo. Podemos dizer que quanto mais cedo essas medidas forem introduzidas, especialmente aquelas que envolvem a comunicação, maior o impacto no futuro do indivíduo com transtorno do espectro autista, que vai melhorar o seu prognóstico ao longo da vida. As manifestações clínicas permitem a classificação do transtorno do espectro autista em diferentes categorias. O chamado autismo clássico conta com graus de comprometimento que variam entre as pessoas. De maneira geral, os indivíduos tendem a se voltar para si mesmos, deixando de estabelecer contato visual com as pessoas ou com o ambiente. Embora consigam falar, podem não utilizar a fala como ferramenta de comunicação. Dessa forma de autismo, as pessoas podem entender enunciados simples, mas apresentam dificuldades para a compreensão. Por se apegarem no sentido literal das palavras, não compreendem metáforas e nem contextos de duplo sentido. Nas formas mais graves do autismo clássico, há uma ausência completa de qualquer contato interpessoal. Em geral, são crianças isoladas, que não aprendem a falar, não olham para as outras pessoas nos olhos, não retribuem sorrisos e repetem movimentos. Outra categoria é o autismo de alto desempenho, chamado anteriormente de síndrome de Asperger. Os indivíduos apresentam dificuldades semelhantes às outras formas de autismo, mas numa medida bem reduzida. Apesar das dificuldades para interagir socialmente, compreender e expressar emoções, as pessoas com a forma mais leve de autismo conseguem se expressar verbalmente e desempenhar papéis que requerem concentração, especialmente pelo foco exagerado em um assunto específico, característica comum associada a esse tipo de espectro. Há ainda o distúrbio global do desenvolvimento sem outra especificação, que inclui indivíduos considerados dentro do espectro autista, com dificuldade de comunicação e de interação social, mas com sintomas insuficientes para a inclusão em outras categorias de transtorno. Então,
Diagnóstico de autismo é um diagnóstico especialista. Acompanhamento de autismo é um acompanhamento interdisciplinar com vários profissionais ali dando assistência para que o caso possa ser bem resolvido e bem cuidado. Então, sobre autismo era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129